Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre nada mais, nada menos do que O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, esse livro atemporal que acabou de ganhar essa edição histórica da Antofágica. Um grande livro favorito da minha vida e que alegria ter o privilégio de poder conciliar o que eu amo com o meu trabalho. Um clássico do horror, uma Londres vitoriana, um ar gótico, terror psicológico e ficção científica são a combinação perfeita para uma história que não é só um mistério instigante, mas também uma história que atravessa séculos, gerando reflexão e debate. Pausa aqui para uma notícia boa e atenção à data desse vídeo, porque a partir de hoje, dia 4, até o dia 11 de setembro, usando o cupom MONSTRO20 lá no seu carrinho da Amazon, você ganha 20% de desconto neste livro aqui. Vou deixar o link para compra aqui na descrição junto com os detalhes, datas e cupom. Espero muito que vocês possam aproveitar porque, olha, tudo pra mim. E eu não me canso de exaltar o quão impecáveis e cuidadosas são todas as edições da Antofágica. Aqui temos uma nova tradução, como sempre, feita diretamente do original. Foi feita pelo Felipe Castilho e pelo Enéas Tavares. E um comentário aqui que ter duas pessoas traduzindo essa história em particular é de um significado imenso. Conta com 60 ilustrações de Adão Iturrusgaray, que também escreve um texto ao final da obra, e não há palavras que possam descrever a maravilha visual que é essa interpretação gráfica do Adão. Olha isso, cada página é uma surpresa. Também tem textos extras que são sempre um baita complemento. A apresentação é do escritor Rafael Montes e os pós-fácios de Rodrigo Lacerda e Cláudia Fusco. Originalmente publicado em 1886, O Médico e o Monstro é aquele tipo de história tão famosa que faz parte de um imaginário coletivo. Muita gente sabe do que a história se trata mesmo sem ter lido. E por mais que a revelação seja o grande clímax da história e desconstrói o mistério, é justamente a partir desta revelação que as reflexões e questionamentos começam a pipocar cabeças afora. Ela melhora a cada releitura, a cada conversa sobre, ela vai se tornando ainda mais viva. E falar isso também é um ponto muito forte de ligação com essa história aqui. E sendo assim, existe uma intertextualidade gigantesca, onde percebemos as influências desse texto em várias coisas, de várias formas, mídias e linguagens diferentes. Toda a essência presente em desenhos animados, né? Por exemplo, Pernalonga, melhor episódio de Pernalonga, inclusive. Piu Piu e Frajola também, Tom e Jerry, inúmeros personagens da cultura pop e muitas outras histórias que ainda virão e terão inspiração em Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Pois temos o Sr. Utterson, que é um advogado, é um personagem secundário e nos guia em caráter de observação o tempo todo, já que é através dele que as coisas acontecem. Numa conversa com um colega conhecido chamado Richard Enfield, ele fica sabendo de uma figura um tanto quanto estranha, que é o Mr. Hyde. Conversa vai, conversa vem, quem é esse cara que surgiu do nada, muita curiosidade. E eu vou ler só o início aqui da descrição da aparência do Mr. Hyde. Não é fácil descrevê-lo. Há algo de errado com sua aparência, algo bem desagradável. Algo puramente detestável. Nunca vi um homem tão desprezível e eu nem sei bem porquê. Enfim, vão descobrir que esse Mr. Hyde, ele não é só um cara estranho. Ele está envolvido com coisa pesada, com coisa criminosa. Nisso, o Sr. Utterson liga um alerta porque ele tem um cliente que também é seu amigo de longa data, que parece que está envolvido demais com esse Mr. Hyde. E isso gera uma grande preocupação. O Utterson pensa, meu Deus do céu, aonde é que esse doutor se enfiou? O que ele tá fazendo? O Utterson vai querer investigar melhor, né? Vai atrás. Aquele cara que é empenhado, né? Gosta do próprio trampo e preserva os amigos. Quer ajudar a entender o que tá acontecendo, vai até a casa do Dr. Jekyll. Ele sabe que tem alguma coisa errada. E a gente também.
né? Fica com aquela coisa assim, algo de errado não está certo. O tempo todo temos essa tensão e essa agonia em cima do mistério que o Utterson quer solucionar. Ele vai recebendo cartas e relatos que compõem a narrativa, e por isso que eu comentei que ele é um personagem secundário, porque a gente vai descobrindo tudo junto com ele. Em paralelo a isso, temos o Dr. Jekyll, um médico muito conhecido, muito confiável, muito respeitável na vizinhança, que também tinha certos desejos sombrios, mórbidos, violentos, ímpetos íntimos que ele tinha sob controle, principalmente entre as aparências dessa sociedade vitoriana. Nesse momento aqui eu faço uma pausa, que se você não sabe na dica de nada da história de Um Médico e o Monstro, eu recomendaria primeiro a leitura antes desse vídeo. Mas se você sabe do que se trata O Médico e o Monstro, bora papear. Nem dá pra chamar de spoiler, né, gente? Porque é um livro de 1800. Pois esse Dr. Jekyll, ele desenvolveu uma poção, uma mistura doida ali, que separaria o seu lado mais sombrio e perverso do seu eu normal. E essa poção, que particularmente eu nunca poderia tomar, não só separa essa faceta obscura, como também a traz à tona e dá liberdade para que ela possa fazer o que bem entende. Com essa poção, a aparência física também se transforma, sendo o tempo todo ali pessoas completamente diferentes. Ao contrário da aparência do Dr. Jekyll, o Hyde causa repulsa, medo, é esquisito. Li um trecho ali da descrição do Enfield sobre o Hyde, mas em nenhum momento o Stevenson descreve o rosto do Hyde. Cada pessoa vai criar ou já tem uma imagem desse homem esquisito, desse monstro na sua imaginação. A gente tem aqui dentro dessa edição a do Adão. Um ponto interessante também e de constante associação, isso desde a história da arte até a religião, com as representações do maligno, é de como muitas vezes o bem é retratado como belo e o mal é retratado como feio, como grotesco. O senso do terrível, do diferente, do mal se alinha muito com uma projeção, ou talvez melhor dizendo, uma repressão dos nossos próprios medos, da nossa própria sombra. Para quem se interessa por símbolos, representações e arquétipos de Jung, aqui temos persona e sombra muito bem representadíssimos, respectivamente por Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E hora da pergunta aqui que está na quarta capa. Do que você tem medo? Olha, eu não sou uma pessoa que tenho muitos medos, pelo contrário até, mas isso também não vem ao caso. Mas posso dizer que um medo bem grande que eu tenho sou eu mesma. Risos nervosos. E aqui a gente teme exatamente isso, um personagem representando a complexidade do ser humano, a impossibilidade de ser uma coisa só. Obviamente isso não quer dizer que as atitudes do Hyde sejam consideráveis, mas é necessário o uso desse extremo para evidenciar os conflitos de personalidade. O antagonismo, Jekyll e Hyde serem figuras opostas em todos os sentidos, representa essa dicotomia, essa divisão, dois lados. Em O Médico e o Monstro, a gente tem essa poção, que tem essa transformação, que dá um teor de sci-fi, mas a discussão ela é 100% psicológica. A transfiguração, de que para algo existir, um outro precisa ser anulado, e usar disso como justificativa para cometer todas as depravações e atos inescrupulosos que ele sempre teve vontade. E com isso, uma observação importante e curiosa também é o fato do Stevenson não relatar, não descrever todos esses atos. Assim como a aparência do Hyde, as atrocidades e perversidades que ele comete ficam para a imaginação do leitor. Afinal, cada pessoa tem a sua medida do que considera chocante, horrível e por aí vai. O que choca você pode não me chocar, o que dá medo em mim pode não dar medo em você, é tudo muito pessoal, muito relativo. Interessante pensar também que com essa poção tudo muda, toma uma proporção física e mental, mas a vontade, né, aquela vontadezinha de cometer as coisas,
é a mesma em ambos. O Hyde vai ganhando liberdade, ficando cada vez mais forte até não precisar mais da poção para aparecer. Na verdade vai ser o contrário disso, porque o Dr. Jekyll vai precisar tomar uma poção para reverter a situação e se manter consciente, acaba virando refém de algo suprimido por tanto tempo. Vai perder o controle e não é de algo alheio, mas de si mesmo. Eu acho que esse é o grande medo. Algo que estava dentro dele e ele mantinha ali escondido. Nisso também a gente pensa no trocadilho com o nome Hyde, né, que é com Y, para o verbo hide, que em inglês significa esconder. Então tava ali escondidinho, tava debaixo do tapete e uma vez emergido, manifestado, não consegue mais ser omitido. E lembrando que isso inicialmente é uma escolha dele mesmo, né? Do Dr. Jekyll trazer o seu lado Hyde como refúgio para todos os atos que ele deseja cometer. O Médico e o Monstro não é sobre um combate entre o bem e o mal, e sim sobre a dualidade da existência humana. Minha Nossa Senhora, eu falei muito, e mesmo trazendo alguns pontos de análise aqui sobre essa obra, eu não dei spoiler. Afinal, você sabe o que acontece com o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde no final dessa história? Aqui está uma ótima oportunidade de você ter um primeiro contato com essa obra ou então revisitá-la, apreciá-la da melhor forma possível. Um deleite de edição. Tudo aqui na descrição, eu espero que vocês tenham gostado. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixa um like, que isso me ajuda muito aqui no YouTube. Eu vou finalizar com essa pergunta aqui. Do que você tem medo?